Olá, gente, tudo bem? Conforme falado, estamos aqui para auxiliar, para ajudar, te dar dicas para auxiliar os filhos no momento de escola em casa. Essa é uma nova realidade que todos nós estamos vivenciando no momento e muitas vezes não tem o costume, não está acostumado, não está habituado a fazer esse tipo de educação em casa. Portanto, estou aqui para poder auxiliar, ajudar e hoje, especialmente, eu queria te dar três maneiras que você pode auxiliar seus filhos nesse estudo dentro de casa. E o primeiro deles, queria falar sobre afetividade. A primeira questão para poder auxiliar, para poder ajudar as crianças, né, em casa nesse tempo é a afetividade. Talvez você, né, pai, mãe aí, já ficou muito chateado, muito bravo com professores na escola. Não trata meu filho dessa forma ou daquela outra forma, mas no momento em que você se viu responsável em o auxiliar, já não deu vontade de dar umas puxadas de orelha nele, não? Então você acha que os professores estão na escola com uma sala com 20, 30, em lugares até 40 alunos, com temperamentos, né, dessa forma, e vocês acham que eles estão lá porque eles ganham muito bem? Alguns lugares, sim, os professores ganham bem, isso é algo muito bom, porém, a grande realidade não é essa. Né? E eles estão lá porque, de fato, eles amam educar. Então, a afetividade é o ponto principal. Né? Teóricos, filósofos da educação, psicólogos da educação, tratam sempre desse assunto da afetividade. Você não consegue ensinar, ninguém consegue aprender no meio de pressão, no meio de espancamento, no meio de xingamento. Né, conta-se a história de povos do passado que quando eles queriam matar uma árvore, eles iam lá, toda a tribo da região, faziam um círculo ao redor e gritavam xingamentos sobre aquela árvore e o resultado era a morte da mesma. Como é que pode, né? Isso é muito sério. E eu lembro do meu primeiro ano na escola, no ano de 1985. Naquele tempo a gente não fazia pré, não fazia nada, ia direto para a primeira série. E eu tive uma professora que misericórdia. Ela puxava a bochecha, é verdade, puxava a orelha, beliscava. Em 1985 você podia fazer isso dentro da sala de aula e não dava nada. Se você chegasse em casa, contasse para o pai e para a mãe, eles falavam, você fez alguma coisa, né? O professor sempre tinha razão. E eu tinha um problema, que até hoje eu tenho, apesar de ser educador hoje, mas tem uma dificuldade com a letra e esse processo dessa professora não me ajudou em nenhum momento. A minha letra não, até hoje é complicado, graças a Deus pela era digital. Mas assim, a afetividade ajuda muito nesse sentido. Né? Quando você vai ensinar e você quer ir de forma bruta, brusca, você é burro, você não sei o quê, você não presta atenção, você não vai funcionar. Então a primeira dica aqui para você é a afetividade, para poder ajudar, auxiliar alguém que está nessa fase de aprendizagem. Se você já não está predisposto para ajudar, se você já está fazendo aquilo de uma certa forma obrigado a fazer, né, você já não está gostando desse momento, então aquilo não vai funcionar. Então a afetividade é a arma, né, poderosa para você auxiliar os seus filhos nesse tempo. Ame. Você ama seu filho. Ame educá-lo. Ame ajudá-lo nesse processo. Muitas vezes é coisa que é complexa para ele. E muitas vezes falta a paciência. Então, eu peço para você prestar atenção nisso. E ame educar o seu filho assim como você o ama. Então, essa é a primeira das dicas. E agora deixa eu só fazer uma ressalva dentro dessa questão da afetividade. Afetividade, né, amor, amparo, carinho, não significa deixar ele fazer tudo o que ele quer, não. Tá? Todos precisamos de limites. Então, a questão da afetividade não tem nada a ver com deixar a criança fazer o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Se ela não quer fazer, ela não faz, não. Limites. A afetividade passa pelo crivo do limite. Ele tem que fazer, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma obrigação e ele precisa fazer sim. Com muito amor você vai levar ele a fazer. Mas não deixe ele fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. São isso que os professores fazem na escola e às vezes você acha ruim com o professor por causa disso. Mas ele ama o que ele faz, ele ama o teu filho
E ele quer o melhor para ele, assim como você, que é pai, mãe ou responsável por uma criança para ajudá-lo nesse processo. Então, não deixa as crianças empurrarem os limites. A afetividade tem a ver também com isso, certo? Segundo, tenha um lugar adequado para isso. Para você estudar, para você auxiliar, para você ajudar. Ah, mas eu não tenho um lugar aqui e tal. Deixa eu falar para você. Sabe esse pessoal que está na internet por aí, que grava vídeos e tudo, muitas vezes eles têm um mínimo de lugar, de espaço, tá? Então, se você tem um lugarzinho, um cantinho aí, aquilo ali seja o lugar adequado. Não adianta você tentar ajudar, auxiliar a criança nesses estudos dentro de casa se você não tiver um lugar adequado, porque ela precisa entender e colocar na cabecinha dela que ali é para isso agora, tá? Ah, vai estudar lá em cima da cama. Não, a cama não é feita para estudar, é para dormir. Você tem que ter um canto, um lugar específico que é para estudar, tá? Você já está predisposto a fazer outras coisas em outros lugares, em outros ambientes. Então, na frente de uma TV, né, ouvindo alguma coisa, tem gente que consegue estudar sim, mas a criança não. A criança tem que se concentrar para ela poder entender, estudar e aprender aquilo que ela está estudando. Então, assim, tenha um lugar adequado, ainda que seja pequenininho, mínimo tal, mas decore ali, faça um negócio diferente ali, coloque ali, faça aquele lugar seja o lugar específico para a criança poder estudar. Então, isso é outra coisa muito importante. Se você estiver perambulando pela casa, hoje aqui, amanhã ali, e é um desafio enorme, sem dúvida nenhuma, né? Ah, em casa sempre chega gente, tem visita, tem isso, tem aquilo e tal, e aí tipo atrapalha, e por isso que é importante ter um lugarzinho, ter um cantinho, tá? Para você poder ajudá-lo, auxiliá-lo nesse momento. Então, se todo dia ficar mudando e tal, aí também vira bagunça, né? Então, tipo, a questão é, você precisa adequar. Então, aí vocês são criativos, né? Ajude, monte um lugarzinho aí, faça um negócio, uma decoração simples que seja, mas que tenha tudo adequado. E além de você ter o lugar, tem que ter todo o material que é preciso, né? Às vezes seu filho está com um lápis desse tamanho aí para poder escrever, né? Dá uma olhada, acompanhe nesse sentido, mas faça isso. Além da afetividade, tem um lugar específico que você pode auxiliar e ajudá-lo, que você vai ver só, vai fazer muita diferença nesse processo, ok? E a terceira dica de hoje que eu queria deixar para ti é a seguinte: faça tudo de forma lúdica. O que é isso? Faça brincando. Estou falando aqui para ensino para as crianças, tá? Então, faça daquele momento uma brincadeira gostosa, prazerosa. Talvez você, assim como eu, é do tempo que né, levar brinquedo para a escola, nem pensar, não é verdade? Mas, né, vocês que estão acompanhando seus filhos hoje, vocês sabem que muitas escolas têm o dia do brinquedo. Eles levam brinquedo, é o dia que eles vão levar, que eles vão brincar, que eles vão fazer isso, né? Eles vêm para casa tudo sujo, todo pintado, bagunçado, aquela coisa toda. Isso faz parte da pedagogia, isso faz parte do ensino, do aprendizado. Então, faça de forma lúdica, faça de forma prazerosa, faça de uma brincadeira disso. Às vezes tem muito conceito que é ensinado para as crianças que elas não vão entender falando ali. Mas se você consegue transformar aquilo numa brincadeira, em algo prazeroso, ele vai pegar a ideia e ele vai ficar muito bem. Então, tipo, às vezes a gente quer fazer muito certinho as coisas. Não é que você vai fazer errado, mas saia da caixinha. Pense fora da caixa, né? Faça uma brincadeira, seja lúdico. Isso vai ajudar muito seus filhos, né, a aprenderem, assimilarem aquilo que precisa. E não precisa de muita coisa. Um exemplo basiquinho e assim, tipo, né, que nem precisaria dizer. Mas vai fazer continhas lá, pega palito de fósforo, palito de picolé, pega alguma coisa, faça isso, né? Ah, vai ensinar sobre distância, sobre conta. Se vire, faça. Vocês são criativos pra caramba, então tem como fazer isso. Então, nesse sentido, né, você vai fazer uma diferença incrível no aprendizado do seu filho. E você talvez está pensando aqui, ah, mas que bom, tal, mas a gente está terminando o ano de 2020, vai vir 2021, tudo volta. Deixa eu dizer para você o seguinte, tem uma pesquisa que saiu recentemente que diz que 57% das escolas devem voltar nessa modalidade que está sendo agora, que é online, né? E algumas em EAD, devem voltar, 57% das escolas devem voltar no ano de 2021 nessa mesma modalidade de ensino. Então pode ser que a ajuda do seu filho em casa vai prolongar por mais um tempo. Então é bom você estar preparado, você estar habituado para isso.
E sabe qual que é a maior dificuldade do aprendizado do seu filho? Muitas vezes é você mesmo, porque você não está habituado a isso, né? Então, nós precisamos aprender para poder ensinar. Tem 4 pilares básicos da educação, que é aprender a aprender, é um deles, e às vezes a gente precisa aprender a aprender, né? Tem que aprender a ensinar o meu filho dentro de casa. O outro pilar que diz é aprender a conviver. Você estava distante do seu filho o tempo de aula, agora você está o tempo todo com ele, né? O tempo todo por ali, e você precisa aprender a conviver nesse momento, a ajudá-lo. Por isso é importante a afetividade, por isso é importante ter um cantinho, por isso é importante colocar o limite, por isso é importante você aprender tudo isso para poder auxiliar da melhor forma possível, né? Você está aprendendo a conviver com essa nova realidade. Isso faz parte da educação, tá? Então aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a ser. Todos somos treinados para ser cidadãos críticos. Você não quer um filho seu, uma filha sua, aceitando tudo que dizem por aí. Você quer que ele seja um ser pensante, que tome decisões, que eles pensem, que eles sejam críticos. Então, a sua educação, aquilo que você está ensinando para o teu filho hoje, vai torná-lo esse cidadão dessa forma, ok? Então, que você possa pensar nisso, refletir nisso, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe aí, tá bom? Um grande abraço e até uma outra oportunidade.